Para quem não me conhece, meu nome é Mário Menegaso, eu congrego nessa igreja aqui desde o ano de 2005, que eu estou aqui, e hoje eu vim falar do Espírito Santo, e o tema hoje é bastante desafiador, porque é falar sobre estar cheio do Espírito Santo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Falando um pouquinho da vida de Jesus, falando do Espírito Santo na vida de Jesus, que é a lição de hoje. Que nós temos no nosso material? Que Jesus viveu e desempenhou o seu ministério terreno como Filho do homem e como Filho de Deus, para estabelecer um padrão a ser seguido pelos seus discípulos, ou seja, para nós seguirmos. Em 2 semanas seguidas que a gente está seguindo na sequência desse curso, na primeira semana a gente viu ser gerado pelo Espírito, e depois na semana passada a gente viu ser batizado no Espírito Santo, que são eventos diferentes. E hoje, que é a 3ª semana do Espírito Santo, nós vamos falar o que é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, o primeiro passo, que é a geração no Espírito Santo. O que é ser gerado no Espírito Santo? Na mesma forma que Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, nós também somos gerados pelo Espírito Santo naquele dia que nós aceitamos Jesus em nosso coração. Então, é um dia que você recebe Jesus no seu coração, você recebe a semente da palavra no seu coração, e pelo Espírito Santo, a semente da palavra brota. Então, a partir daquele dia, você passa a ser gerado no Espírito, você passa a se ver, e você passa realmente a ser filho de Deus. Um dos nomes do Espírito Santo é Espírito da adoção. O Espírito Santo tem vários nomes, que a gente encontra esses nomes na Bíblia, né? E um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da adoção, porque através do Espírito Santo nós somos adotados como filhos de Deus, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. E uma coisa importante, é iniciado um processo de transformação da nossa natureza. Diga, transformação. Amém? Amém. Aqui. Então, esse processo de transformação, ele é uma obra do Espírito Santo. Vamos ler juntos esse versículo aqui, que está em 2 Coríntios 3,18? Então, a palavra diz o seguinte: mas todos nós, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga, de glória em glória. Ok? Amém? E vamos ler esse versículo que está em Gálatas 5:22 também. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, ciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Amém. Então, nós estamos falando do primeiro evento ainda. Nós não estamos falando do batismo no Espírito Santo. Nós estamos falando de quando recebemos Jesus no nosso coração. O que acontece? É iniciada uma obra. E essa obra quem faz? É o Espírito Santo. E quando fala que é de glória em glória, é de degrau em degrau. Ele vai nos transformando aos poucos, à medida que nós deixamos ser transformados. Essa transformação aqui não depende necessariamente de quanto tempo nós temos de igreja. Porque nós podemos ficar anos e anos dentro de igreja e não permitir que o Espírito Santo faça essa transformação. Isso depende do nosso coração se deixar quebrantar, se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Isso
Isso depende. E aqui falando do fruto, eu vou passar para o próximo slide, que é a mesma coisa. Não sei se está dando para ver direitinho, mas eu gostaria de falar um pouquinho disso. Por que a gente fala que é o fruto do Espírito Santo, já que, está vendo que são várias coisas, amor, alegria, paz, e por que a gente não coloca isso no plural? Por que a gente não fala frutos, e sim a gente fala o fruto do Espírito Santo, e não frutos? Imagina o seguinte, não é igual uma salada de fruta, que tem uma banana, uma maçã. Imagina essa figura que a gente está trazendo aqui. Imagina que seja um único fruto, seja uma poncã, por exemplo, com vários gominhos. E por que é fruto e não frutos? Porque você não consegue separar uma coisa da outra. Você não pode falar, por exemplo, que você tem mansidão. Olha, eu tenho mansidão. Ah, mas eu não tenho muito domínio próprio. Não tem como você ter a mansidão sem ter o domínio próprio. Você não pode falar, por exemplo, que você tem paz. Oh, mas eu tenho paz. Mas como que eu tenho paz se eu ainda não alcancei o domínio próprio? É por isso que é um fruto só. São vários detalhes do mesmo fruto. Por exemplo, o que está ali da bondade? A bondade é aquilo que nós temos no coração. É aquilo que a gente passa a ser gerado no nosso coração a partir do momento que a gente tem o fruto do Espírito. E a benignidade, o que é a benignidade? É quando a bondade é colocada em ação. É quando aquela bondade que você sente no coração, ela passa a ser exercida em atos. Então, não tem como você ter uma coisa e não ter outra. Amém? Amém? Mas até em relação a isso que nós estamos falando, existem níveis. E que é o que eu quero trazer agora, que há degraus e há níveis. Então, na palavra de Deus, em Números 12, 13, diz o seguinte: era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E também diz em Mateus 11, 29, que aqui é Jesus falando: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? Amém. Então, duas pessoas que a gente está trazendo de exemplo aqui: Moisés, no Velho Testamento, que é dito dele que ele é um homem que tinha mais manso do que todos os homens que havia sobre a face da terra. E de Jesus, Jesus mesmo se apresentando como uma pessoa mansa e humilde de coração. Daquele fruto que a gente olhou, Jesus, ele tinha um nível máximo de tudo aquilo que você viu daqueles gominhos daquele fruto. O nível máximo de alegria que uma pessoa pode alcançar estava em Jesus. O nível máximo de paz estava em Jesus. O nível máximo de domínio próprio estava em Jesus. Então, por que nós estamos trazendo isso em relação a ser cheio do Espírito Santo? Porque muitas vezes a gente pensa em ser cheio do Espírito Santo só relacionado com a missão. Você pensa em ser cheio do Espírito Santo, você que já leu alguma coisa, já viu alguns testemunhos de pessoas cheias do Espírito Santo, muito pensando na missão. Eu vou ser cheio do Espírito, eu vou orar, as coisas vão acontecer, muito relacionado à missão. Mas o ser cheio do Espírito Santo também tem uma relação muito forte com o nosso caráter. E as duas coisas têm que andar juntas. Então, eu não sei como você está hoje, desde que você aceitou a Jesus e desde que você tem caminhado com Ele, mas eu quero dizer que sempre dá para melhorar. Sempre tem como melhorar. Você tem sempre como crescer no seu caráter e ficar mais parecido com Jesus. Porque aquilo que você for fazer, toda a missão que Jesus for te dar para fazer, vai depender o sucesso dela de quem você é em Deus. O que você vai tornar natural ou fácil as coisas que vocês vão fazer, vai fazer parte da sua natureza. Não vai ser nenhum sacrifício para você, por exemplo,
você visitar as pessoas que estão enfermas, se você for cheio da bondade de Deus e tiver, né, o coração constrangido para isso, porque vai fazer parte da sua natureza. Não vai ser difícil para você ficar alegre, mesmo quando as coisas não derem certo, mesmo quando as coisas não saírem como você planejou, porque a sua alegria não vai depender do resultado, das circunstâncias, mas a sua alegria vai depender desse fruto que você tem no coração, que você já sabe, você já ganhou, vamos falar, você já tem a salvação, você já tem o Deus maravilhoso morando no seu coração. Não tem mais o que a gente possa pedir. Amém? Amém. Agora eu quero abordar outro aspecto. Não, voltei, agora sim. Leiam comigo essa palavra que está em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Vamos ler a segunda passagem que está em Atos também. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em diversas línguas e profetizavam. Amém? Amém. Então, primeiro, a gente falou em ser cheio do Espírito no caráter, ser parecido com Jesus no caráter. E agora nós estamos falando em ser parecido com Jesus na missão, na obra que o Pai deu para eles. E aqui nós estamos falando, o exemplo que a gente recebeu aqui, diga, mas recebereis poder. Amém? Amém. E quem que dá esse poder? Vamos lá. Ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Então, quem que dá esse poder? O Espírito Santo, para a gente efetuar a obra de Deus. Então, até em relação ao caráter, se você acha que você tem alegria, você pode ter mais. Se você acha que você tem paz, você pode ter mais. Se você acha que tem domínio próprio, ou se você tem certeza que não tem domínio próprio, você pode pedir que você vai passar a ter. E esse batismo que nós estamos falando aqui, que é o batismo no Espírito Santo, ele é muito simples, ele não é nada complicado, ele não é só para algumas pessoas da igreja e outras não, ele é para todos, ele não é algo exclusivo para alguns. Mas como que ele vem? Ele vem através da oração, como nós lemos ali, através da imposição de mãos, nós recebemos o Espírito Santo, ou nós pedimos, né, que venha sobre nós o Espírito Santo, e é um ato que você é batizado no Espírito Santo. Então, da mesma maneira que quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós passamos a ter o Espírito Santo morando dentro de nós, da mesma maneira, nós temos um outro evento, que é um evento único, que é o evento que a gente recebe esse poder do Espírito Santo para fazer a obra. A gente recebe através de uma oração, a gente se coloca para fazer isso. Mas da mesma forma, deixa eu avançar, acho que avançando aqui fica melhor. Da mesma forma que o caráter tem que crescer, os dons têm que crescer também. Amém? Amém. Então vamos falar um pouquinho dos dons. Quais são? Só citar. Então leiam comigo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro
variedade de línguas. E ainda há outro, interpretação de línguas. Amém? Amém. Aqui eu trouxe quais são os dons do Espírito, mas a aula não é sobre isso. A aula não é só para citar quais são, tá? Mas só para dar um exemplo aqui, todos esses dons, você não precisa ficar com peso. Eu percebi isso na aula de quinta-feira, porque, por exemplo, algumas pessoas recebem o dom de línguas e outras não, ok? Algumas pessoas, nós somos diferentes. Diferentemente do fruto que eu trouxe antes, que quando você tem um fruto, você não pode dizer, eu tenho amor, mas eu não tenho fidelidade. Não dá. O fruto não dá para separar, o fruto é uma coisa só, é o seu caráter. Os dons não são assim. Os dons, o Espírito Santo, ele distribui para a igreja, para que a igreja, como corpo, tenha todos os dons. Esse é o projeto de Deus, que a igreja tenha todos os dons. Mas eu não vou querer ser um super-homem espiritual e vou querer ter todos os dons. Que o propósito de Deus, eu posso pedir, ok? Eu posso pedir, nada me impede de pedir. Mas o propósito de Deus é que nós sejamos um corpo. E como corpo, eu tenho alguns dons, outra pessoa tem outros dons, e como corpo a gente faz essa obra junto. O propósito de Deus não é que tenhamos super-homens espirituais, que eu vou fazer tudo sozinho, eu posso, eu aconteço. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós trabalhemos como corpo. Então é por isso que o Espírito, ele dá dons, um dom para cada pessoa, de acordo com o que ele quer. E ele pode te dar esses dons. Tem dons que são maravilhosos e as pessoas não valorizam. Porque, por exemplo, esse dom aqui, que é o dom da fé. Esse dom da fé, a gente não tem capacidade de ter fé por si mesmo. Quem nos dá fé é o Espírito Santo. Quem nos faz acreditar na palavra, quem nos convence é o Espírito Santo. Então, no meio de nós precisamos de pessoas que tenham o dom da fé. Pessoas que falam, tenta de novo, você não conseguiu, mas não desanima, vai outra vez. Não era aquilo que Deus tinha para você, tem outra coisa. Então, são uma diversidade de dons. E todos esses dons também há níveis. Todos os dons também há níveis. Vou passar aqui para o próximo. Não, é o contrário. É para cá. Aqui eu só estou citando quais são os dons, tá? Esse slide aqui é só a reprodução do slide anterior, que são os 9 dons que eu estou colocando aqui, ok? Que são os dons do Espírito Santo. E aqui eu vou trazer 2 versículos, que está em 2 Reis, 2:9, esse primeiro aqui, que fala o seguinte: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Diga, porção dobrada. Porção dobrada. Então, você pode perceber que há níveis de poder no Espírito Santo. E esses níveis podem aumentar. Só para comentar um pouquinho dessas 2 pessoas da passagem que a gente está lendo aqui, quem que foi esse Elias? Esse Elias foi um tremendo homem de Deus na Bíblia. Ele foi um homem de Deus, uma das únicas 2 pessoas na Bíblia, que a Bíblia cita que não passou pela morte, que Deus já arrebatou essas pessoas e já tomou-as, que eles não passaram pela morte. Elias foi um dos 2. Esse mesmo Elias aqui, ele foi aquele profeta que sozinho, ele desafiou os 450 profetas de Baal, só para você ter uma ideia de quem era esse Elias. Esse Elias era um homem que ele orava e descia fogo do céu, para vocês terem uma ideia de quem era Elias. E o discípulo dele, que é Eliseu, ele chega nessa hora, um pouquinho antes de Elias ser tomado, e esse discípulo chega e fala o seguinte: olha, eu quero a porção dobrada do Espírito que há em você. É um pedido simples, né? Eu quero só o dobro do Espírito que há em você, né? É coisa pouca que ele estava pedindo.
E quando a gente vai ler a Bíblia é tão maravilhosa, trazendo essas coisas para a gente começa a ver que Elias fez 7 grandes sinais. No ministério de Elias, se você contar, você vai contar 7 grandes sinais realizados por Elias. E a gente vai ver o ministério de Eliseu. Quando a gente vai ver o ministério de Eliseu, a gente começa a contar 1 sinal, 2 sinais, né? Eliseu vai sarar as águas, Eliseu vai e tem a ressurreição do filho da viúva. Tem muitos sinais. Mas quando você vai contando, chega a 13. E chega a 13, o profeta Eliseu fica doente, né? Então falou, poxa, era 7, era para ser 14. Chega a 13, o profeta Eliseu fica doente e ele acaba morrendo dessa doença, né? Aí você olha e fica, nossa, né? Quase que deu, né? Era para ser 14, só para ser um sinal para a gente, mas chegou no 13, quase que deu. Mas se você continuar lendo, depois de morto, Eliseu já estava morto, já estava enterrado. Eles pegam um homem na batalha, que tinha morrido também, e jogam aquele homem em cima dos ossos de Eliseu. E ao jogar sobre os ossos de Eliseu, até aquele homem ressuscita da hora, aquele homem revive na hora. Então aí deu 14. Então creia que há níveis. Amém? Amém. E o segundo exemplo que eu trouxe está em Mateus 17, 18 e 19, que diz o seguinte: Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Essa passagem é uma passagem o seguinte: os discípulos de Jesus já tinham tido muitas experiências positivas agindo no nome de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles já tinham sido enviados, eles já tinham orado e expelido demônios várias vezes. Eles já tinham orado e as pessoas já tinham sido curadas. Eles já tinham tido experiências positivas. Eles já tinham sido discipulados, estava tudo certinho. Mas chegou numa situação, que é a situação desse menino, que não tinha jeito. Eles oravam, e o demônio não saía daquele menino. Mas quando chegou Jesus e Jesus orou, aí o demônio saiu. O que acontece? Nós não estamos falando de níveis, nós não estamos falando de níveis de caráter e nível de autoridade. O nível de Jesus era o nível máximo. O nível de Jesus era o nível máximo de autoridade que podia ter. E o nível de caráter dele também era o nível máximo. Nós não temos essa efetividade de Jesus. Poderíamos ter, mas nós não temos essa efetividade de Jesus. Só para você não ficar pesado no coração, mesmo nós não tendo, nossa missão é crescer e buscar. Nossa missão é crescer e buscar. Jesus, ele fala, olha, essa casta, depois seguindo essa passagem, ela não sai a não ser por jejum e oração. Então, qual que é a receita que Jesus dá para você aumentar esse nível de poder? Jejum e oração, ok? É o que Jesus fazia. Há algum tempo atrás, nessas semanas, aqui dentro da igreja, nós oramos. Como igreja, acredito que muitos oraram, a igreja orou, pela cura de algumas pessoas. Nós oramos aqui como igreja pela cura. Nós sempre oramos. E acontece que algumas pessoas que nós oramos aqui pela cura são efetivamente curadas. E outras pessoas que nós oramos aqui pela cura não são curadas. Deus, na verdade, o plano de Deus, na verdade, é levá-las naquele momento. O melhor para elas naquele momento é que elas sejam levadas. Mas nós não temos, muitas vezes, claro, esse discernimento, essa vontade do Pai. Nós não temos claro, olha, nessa situação. Então, como nós não temos claro essa vontade do Pai, qual que é o nosso papel como igreja? Sempre orar pela vida. O nosso papel como igreja é sempre orar pelo impossível, sempre orar pelo milagre. Esse é o nosso papel como igreja.
Jesus, só comparando, ele era 100% efetivo. Jesus, não existia assim uma oração, você não vai encontrar na Bíblia Jesus orando por uma pessoa e a pessoa não sendo curada. Você não vai orar na Bíblia, você não vai ver na Bíblia de jeito nenhum Jesus orando por um morto e esse morto não ressuscitando. Por quê? Por que isso? Por que Jesus era 100% efetivo? Porque ele orava de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a direção do Pai. Então, por exemplo, lembra que eu falei do caráter? Que é você estar com o coração ligado com o Pai, você ser amigo do Espírito Santo. Lembra do caráter? Jesus, ele tinha a direção exata do Pai sempre para tudo que ele ia fazer. Na época de Jesus, nos dias de Jesus, não foi só aquelas pessoas que morreram. Não foi Lázaro só que morreu, não foi só a filha de Jairo, não foi o filho só daquela viúva. Teve mais gente que morreu nos dias de Jesus. E aí, por que Jesus não saiu orando e ressuscitando todo mundo? Porque Jesus não teve essa direção do Pai. Jesus teve direção específica para Lázaro, direção para aquela. Então, por quê? Nós estamos orando a vontade do Pai. Aqui eu trago que Deus, o Espírito Santo, que a gente está ensinando hoje, que é o nosso ajudador, ele não é como um gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada, ele é feito para fazer a nossa vontade. O gênio da lâmpada, você vai lá, esfrega a lampadinha, e ele vai lá, e o que você quer que eu te faça? Né? E tudo que a gente pedir, ele é o nosso servo. O gênio da lâmpada é isso, ele serve, né? É uma fantasia do homem, isso aí. Mas o Espírito Santo é diferente. Ele está para fazer a vontade do Pai. Ele está para realizar a vontade do Pai, e não a nossa vontade. Então, quando a gente ora em linha com a vontade do Pai para aquela situação, ele vem e vem operar. Amém? Amém? Então, vamos lá. Aqui, eu só coloquei não sei se está dando para ver, que há degraus aqui, há níveis de poder, ok? Então, que a gente possa ser como a palavra que nós lemos antes, transformados de glória em glória, ou seja, de nível em nível. A gente pode continuar nesse crescente. E o que acontece quando a gente fica cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Diga, um imperativo. Ok? Diga, todo o seu ser é cheio da sua presença. Diga, submete-se dia a dia à liderança do Espírito Santo. Permite que ele controle todas as áreas de sua vida. Isso é o exemplo que nós temos aqui no nosso material do que é ser cheio do Espírito Santo. Quando traz aqui um imperativo, quer dizer uma ordem ou uma necessidade, uma coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos ser cheio do Espírito Santo. E aqui traz uns conceitos muito interessantes, que fala que todo o seu ser é cheio da sua presença. Diga, todo o seu ser. Amém? Amém. Então, quando todo o seu ser é cheio do Espírito Santo, você vai ser um crente que tem testemunho. Esse testemunho é as pessoas olharem para você e poderem querer ter o Deus que você tem. As pessoas olharem o que você faz, olharem o jeito que você fala, o jeito que você as trata, ok? Porque você é cheio da presença de Deus. Só para citar um exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar Davi. Davi, ele era um homem cheio de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo, um adorador. E esse homem, Davi, ele era como um imã. Ele atraía as pessoas para ele, mas não por causa de Davi. O que atraía as pessoas a Davi, que se juntavam voluntariamente a ele? O Espírito Santo. É o Espírito Santo, na vida de Davi, que atraía. Era a presença
de Deus. Vamos para o próximo. Vamos falar junto esse versículo? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:19. 18, é verdade. Então, o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito? E o que está aqui no nosso material? Que quem se embriaga é influenciado pelo vinho. Todas as suas faculdades são dominadas por ele. E Paulo, ele está declarando que devemos ser embriagados pelo Espírito Santo. Ou seja, estar continuamente vivendo sobre sua influência e controle. E nós somos chamados a ser cheios do Espírito Santo, o que equivale a dizer ser inteiramente imbuídos, afetados, influenciados pelo Espírito em nosso eu mais profundo, nossa personalidade. Amém? Amém. Quando a gente fala em nossa personalidade, cai naquele ponto que nós já trouxemos antes, que é o caráter, que é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, fala assim, no nosso eu mais profundo, o nosso jeito de ser, ok? Totalmente afetado, dominado pelo Espírito Santo. Amém? E aqui traz o seguinte: a experiência do batismo no Espírito Santo é uma experiência única. Agora, vamos ler juntos. Contudo, a condição de estar cheio ou plenitude é uma experiência do dia a dia. Ok? Então, essa experiência de você estar cheio do Espírito Santo não serve a experiência de ontem, não serve a experiência da semana passada. Você tem que ter uma experiência diária com Deus para você estar cheia do Espírito Santo. Até porque nós vivemos num mundo mau. E esse mundo, ele nos traz experiências negativas. Então, de toda forma, Satanás, ele milita para apagar esse fogo, trazendo dúvida, trazendo confusão, trazendo frustração, né? Trazendo muitas coisas para tentar. Mas o que a gente tem que estar forte? Como é que a gente tem que estar preparado? A gente tem que se encher do Espírito Santo para estar preparado. Amém? Amém. E aqui tem alguns exemplos, que são exemplos que estão no nosso material. Todos os exemplos são em Atos dos Apóstolos. O primeiro exemplo diz o seguinte: que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso está em Atos. Eles ficaram cheios. O segundo exemplo diz que, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram, diga, cheios do Espírito. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha o resultado aqui de ser cheio do Espírito Santo. Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, se a gente acha que não tem capacidade nossa, de nós mesmos, de fazermos a obra de Deus, estamos certos, porque realmente não temos. É o Espírito Santo que nos habilita a ter essa capacidade. Amém? Amém. E no terceiro exemplo, fala de Estevão, quando ele era apedrejado. Se diz, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, diga, cheio do Espírito Santo. Esse homem Estevão aqui, a Bíblia diz dele que ele era um homem poderoso em palavras, ele era um pregador ousado, e chegou numa hora difícil, essa hora para Estevão aqui, porque pegaram ele, a multidão de opositores, e levaram, e ele estava assim, ele falando diante de uma multidão, e essa multidão hostil contra Estevão. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que Estevão estava tão cheio do Espírito, que ele não se abalava com aquilo.
e de tal forma que a multidão olhava para ele, estava brava, estava rangendo os dentes, e Estevão, eles viam no rosto de Estevão um rosto como um rosto de um anjo. Eles viam um rosto com serenidade, eles viam um rosto com paz, né? E Estevão foi apedrejado, ele acabou morrendo nisso daí, né? Mas a gente vai pensar assim, ai, pobre do Estevão, ele era um homem de Deus, era um homem tal, ai, tadinho do Estevão, né, tal. Mas não, ele foi ali, ele glorificou ao Pai naquele ato, e para vocês terem uma ideia, será que foi um ato inútil? Será que ninguém daquela multidão foi tocado por aquele ato, ou lá na frente teve um resultado? Nada menos que naquela multidão estava Paulo. Nada menos que ouvindo o testemunho de Estevão, estava Paulo. E Paulo, ele vai falar lá na frente que ele participou do apedrejamento de Estevão, ele segurava a capa daqueles que estavam apedrejando, né? E isso ficou marcado no coração de Paulo, que ele era um homem antes que perseguia Cristo, perseguia os cristãos, e agora ele era um homem de Deus. Então, esse é o resultado de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos seguir? Vamos falar de Pedro. Quando Pedro encarava o Sinédrio eram os doutores da lei. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, só para falar, se a gente acha que a gente não tem capacidade de levar o Evangelho, de falar das coisas de Jesus, de uma forma que as pessoas entendam, né? Não de uma forma amorosa que as pessoas entendam. Pedro era tido como um pescador, e era chamado que era um pescador ignorante, um pescador que não foi alfabetizado, ele não tinha estudo. E onde é que está Pedro aqui? Pedro, ele está diante dos doutores da lei, ele está diante do Sinédrio. E ele, cheio do Espírito Santo, ele testemunha ali para o Sinédrio. Então, nós também podemos. Amém? Amém? Outro exemplo. Quando o encantador Elimas, o encantador seria um bruxo, vamos falar. Ele buscava apartar o procônsul da fé, Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Ou seja, é interessante que vocês depois, em casa, leiam essas passagens que vocês vão ver o que aconteceu. Mas havia um bruxo chamado Elimas, e ele estava querendo atrapalhar a obra de Deus ali. Ele queria tirar o procônsul, que era uma autoridade. Ele não queria que o procônsul ouvisse Paulo, ele queria atrapalhar. Ele era um bruxo, o negócio dele era bruxaria, e Paulo estava pregando o evangelho que é totalmente contrário a isso. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, percebendo isso, olhou e agiu. Nós vimos aqui nos DVDs da convenção, na vigília, na sexta-feira, uma pessoa hoje, que é a Suzete, dando esse testemunho que ela tem ido em lugares na África, em tribos que são até canibais, né? Ela até brincou que ela foi lá e ninguém tirou nenhum pedacinho dela, que ela está lá inteirinha, né? Ela foi lá e ninguém tirou nenhum pedacinho. E ela tem enfrentado bruxos, hoje em dia, nesses lugares. E foi muito interessante o que ela trouxe, porque ela, cheia do Espírito Santo, ela foi lá e ela desafiou aqueles bruxos desse lugar. Ela disse, eu os desafio. Ela foi chegando e foi falando, eu desafio vocês. E as pessoas daquele lugar que tinham medo daqueles bruxos, né, falavam, não façam isso, não desafiem os bruxos. E ela, não, eu sei aquele que habita em mim, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. Então, isso está acontecendo hoje. A gente vê as coisas do Antigo Testamento, mas sabe que isso tem acontecido hoje. Amém? Amém. E aí tem umas perguntas no material que é para a gente meditar. Eu estou cheio do Espírito Santo? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Você não vai responder para mim. Você vai responder para você mesmo, se você está cheio do Espírito Santo. Outra pergunta para a gente meditar. Se a plenitude do Espírito Santo é algo que pode ser visível, é algo que pode ser evidente. Eu posso perceber isso de uma forma visível, estar cheio do Espírito Santo? Pode ser evidente?
E a terceira pergunta, que aí nós vamos encerrar com ela, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer para ser cheio do Espírito Santo? Como que faz, né? A gente falou até agora que é muito importante você ser cheio do Espírito, que você tem que ser cheio do Espírito, mas como é que a gente faz para fazer isso? Vou parar com os slides aqui. Jesus, ele ensina o seguinte, ele ensina que para você ser cheio do Espírito, você tem que conquistar isso particularmente com Deus. Você não conquista isso, apesar de ser muito bom, você não conquista isso no coletivo. Você não conquista isso nos cultos ou nas células, você conquista isso dentro do seu quarto, orando em particular ao Pai. Porque Jesus, ele ensina, mas você, quando você for orar, você vai para o teu quarto, você fecha a porta e você ora ao seu Pai que te vê em secreto. E o seu Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Então, essa intimidade, gente, nós estamos falando aqui do Espírito Santo. Para você ser amigo do Espírito Santo, para você ter o caráter de Jesus em você, para você ter os dons, você tem que ter intimidade. Nessa intimidade é o tempo que Deus trata com você. É o tempo que você chega e você louva a Deus, você adora. É o tempo que você lê a palavra. É o tempo que você tem a sós com Deus. Não existe outra forma. E quando eu falo que isso é uma coisa crescente, dia a dia na presença de Deus, tem gente que já desanima. Eu sei que tem gente que desanima, porque eu percebo, hoje em dia, que as pessoas querem tudo muito rápido. Fala assim, olha, eu já quero, né? Eu já quero isso para agora. Então, se não for para agora, se for para dar trabalho, então a pessoa já para um pouco. Mas percebam outra coisa, eu tenho percebido outra coisa, que o tempo passa muito rápido. Eu quero perguntar se você conseguiu perceber esse último ano passar. Você conseguiu perceber esse último ano passar? Não. O tempo passa muito rápido para todos. E você se colocando no dia a dia, sem você perceber, o Espírito Santo vai fazendo essa obra na sua vida. Amém? Amém. Eu trouxe só como exemplos aqui, para você orar a palavra. Se você não sabe ainda, tem o livro da Valnice, que diz orando a palavra. Então, não é, você vai orar de acordo com o que é a palavra. E tem outros livrinhos pequenininhos, que são de devocionais. Se você não tem o costume de fazer o devocional, comece a fazer. Por exemplo, esse livro do Billy Graham, que é um evangelista. Então, esses livrinhos devocionais, que tem vários, costuma ter assim, uma passagem, ok? Você lê a passagem e depois tem uma oração em cima daquela passagem. E muitas vezes não é óbvio. Você lê o texto, depois você lê a oração e fala, nossa, mas o que é uma coisa, né? Então você tem que meditar. Você pega aquilo, medita naquela palavra, e todo dia, tem aqui de janeiro, dia 1º de janeiro, nesses livrinhos, até o dia 31/12. Então você tem material para o ano inteiro desses livrinhos devocionais aqui. Sem ser esses livrinhos devocionais, tem outros livros que você pode aprender mais sobre o Espírito Santo. Por exemplo, esse daqui é um livro antigo, mas é um livro bom para você aprender sobre o Espírito Santo, que é o Bom Dia, Espírito Santo. Você pode ler, aí você vai aprender a ser amigo do Espírito Santo, não vai ficar pensando só que ele é uma força, que ele é uma, né? Você vai entender o Espírito Santo como uma pessoa. Você vai começar a se relacionar com o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Outro livro interessante que eu acho que esgotou aqui na igreja é esse livro aqui de Evangelismo por Fogo. Quem tem visto as palestras da Suzette, esse pastor aqui, o Reinhard Bonke, ele é nada menos que o pastor da Suzette. Ele foi o cara que discipulou a Suzette. Então, aqui atrás, na capa, não sei se dá para ver, você vai ver que as cruzadas, as campanhas dele, ele prega para milhões, não é pouca coisa. Então, o que a gente está falando hoje aqui? Por que eu trouxe isso? Que é bom que você leia, que você se inspire. Porque muitas vezes a gente pensa que isso foi só para aquela época, né?
Mas é só em Atos que acontecia isso não acontece mais. Eu citei exemplos hoje de pessoas que estão vivas, trabalhando hoje, né, e fazendo a diferença, sendo cheias do Espírito Santo. Então nós também podemos. Amém? Amém. Vamos orar?